Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com muitas notícias importantes para você. Teve posicionamento do Edmundo na parte da manhã de hoje, o ídolo do Vasco, acredito que um dos maiores da história do clube, detonou a atual diretoria, mas principalmente esse momento do Vasco. A gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes da declaração do animal, como é conhecido por grande maioria da torcida vascaína, e revelar tudo o que foi dito. Além disso, falar sobre Rodrigo Caetano, o diretor executivo que tem passagens pelo Vasco, foi o grande responsável pela montagem do elenco de 2011, o último grande time que o Vasco formou, também inclusive pelo time que fez, que aliás subiu para a Série A em 2008, após o primeiro rebaixamento, se posicionou sobre um retorno para o clube no ano que vem. Lembrando que ele já teve proposta nesse início de temporada para ser o diretor executivo do Vasco. A gente vai falar sobre essa situação. Além disso, trazer novidades sobre Fernando Miguel, o goleiro que é do Vasco, está retornando ao clube nessa próxima temporada. Iago Pikachu, que falou sobre o Vasco da Gama, ele que é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, e muitas outras notícias importantes. Então é claro, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal, porque é importantíssima a sua inscrição. Aqui embaixo também deixe seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco e iniciar o vídeo de hoje trazendo novidades para a próxima temporada. O Vasco vai iniciar a sua temporada sendo programada para começar no CT Moacir Barbosa no dia 5 de janeiro. O Zé Ricardo se apresentará ao clube nessa próxima quarta-feira, estará retornando ao Brasil. Ele que atualmente está no Catar, recebendo os últimos detalhes burocráticos ali, pendências financeiras de pagamento, vai resolver essa situação e quarta-feira desembarca em solo carioca para já começar a mexer os pauzinhos dentro do clube, Vai fechar contrato, vai ali rescindir de outros atletas que já estão no Vasco e realmente começar a montar o Vasco para a próxima temporada. Mas ele já vem trabalhando com algumas peças que tem no atual elenco, e foi confirmado nesses últimos dias que para o dia 5 de janeiro, quando o elenco se reapresentará, teremos dentro do time principal Juninho e MT. Lembrando que os dois atletas nessa última temporada foi colocado novamente no Sub-20 pelo Lisca, mas o Zé Ricardo quer contar com os jogadores para a próxima temporada e eles estarão presentes junto do elenco profissional para o ano de 2022. Acredito que para o Juninho e para o MT, última oportunidade, se não valorizarem, se não de fato colocarem toda a vida em campo nesse próximo ano, dificilmente irão permanecer no clube para os outros anos, 2023, 2024, é a grande oportunidade agora do Juninho e do MT dentro do Vasco da Gama, esperar que venha a dar certo, Mas com relação aqui a Rodrigo Caetano, como eu falei no início do vídeo, Rodrigo Caetano foi o responsável por um dos últimos grandes elencos do Vasco. Ele era o diretor executivo naquele período que o Vasco montou um time vencedor da Copa do Brasil, que disputou por Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Caetano foi o grande responsável por ir ao mercado e fazer essas contratações. Nesse início de temporada, o nome do Rodrigo Caetano foi muito falado dentro do Vasco para um retorno. Ele estava livre no mercado, vinha de trabalhos no Internacional, no Fluminense, no Flamengo, e estaria livre e com vontade de voltar ao Vasco. Lembrando que o Rodrigo Caetano é um vascaíno, ele mesmo já assumiu que o Vasco é o seu clube do coração e teria vontade de participar dessa reconstrução do elenco e do clube no geral. Porém, acabou não acontecendo, as coisas mudaram, ele não fechou com o Vasco, atualmente está no melhor time do Brasil, que tem o melhor elenco, que é o Atlético Mineiro, elenco esse que o próprio Rodrigo Caetano montou, E foi perguntado ontem pelo canal Atenção Vascaínos sobre um retorno para o Vasco nessa próxima temporada, em 2022, já que o Vasco procura um diretor executivo e o Rodrigo Caetano é um profissional da área. E o Rodrigo Caetano deixou bem claro que ainda não houve contato por parte da diretoria. A última vez que a diretoria procurou ele foi no ano passado e dificilmente as coisas vão se ajustar para que ele seja o diretor executivo do Vasco para o ano que vem. Lembrando que o Vasco está sem profissional nessa área desde a saída do Alexandre Pássaro. Até o momento nada, já foi falado sobre Juninho Pernambucano, Anderson Barros, Alexandre Matos, Eduardo Freeland, que permanecerá no Botafogo, e vários outros, como Paulo Pelaia. Eu vou ficar aqui a tarde toda citando nomes se eu quiser, e nenhum até o momento conseguiu fechar com o Vasco. O Vasco está de fato chupando o dedo, claro, de uma maneira mais vulgar falando, mas não tem ninguém até o momento que o Vasco foi no mercado, procurou, contatou e fechou com o clube. Isso é preocupante. Atualmente quem está lidando nessa parte de negociação, de contrato, de fechar, de assinar, é o Carlos Brasil, sendo gerente executivo gerente de futebol, aliás, mas a gente sabe que pela experiência que ele tem nas categorias de base, não é o profissional indicado para liderar
o futebol do Vasco da maneira que ele está liderando. Então, diretoria, vamos correr. Enquanto o Cruzeiro está reforçando, já tem o departamento de futebol todo montado, nem diretor executivo o Vasco ainda tem. E é claro, vai ser complicado. Série B do ano que vem, tivemos aí nessa última quinta-feira a confirmação dos clubes que farão parte da segunda divisão, um Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia, Chapecoense e Sport Náutico. Então o Vasco já teve um trabalho difícil de retornar à elite do futebol brasileiro nessa temporada, no ano que vem será ainda mais. Então a diretoria tem que de fato correr contra o tempo e o mais rápido possível, né, montar o seu departamento de futebol e começar as contratações. Contratações essas que devem esquentar sim com a chegada do Zé Ricardo nessa próxima semana. E é claro, nesse momento difícil, todo torcedor está preocupado, está triste com essa situação, receoso do que irá acontecer na próxima temporada. E o Edmundo se posicionou nessa parte da manhã, resumindo em poucas palavras aí o sentimento do torcedor, né? Ele que é um vascaíno, já assumiu isso, é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Vasco. É claro, abaixo do Roberto Dinamite, mas para muitos o Edmundo é o maior ídolo. Hoje, pela parte da manhã nas redes sociais, como está aparecendo aí para vocês, ele disse o seguinte: meus amigos e queridos vascaínos, com as notícias que estou acompanhando nos noticiários, estou bem pessimista com o futuro do nosso querido clube. No início do vídeo eu falei que o Edmundo teria detonado, né, a atual diretoria, mas principalmente esse atual momento do clube. Mas de fato é sim uma crítica à atual diretoria, lembrando, com todo respeito ao Edmundo como pessoa, mas ele tem certo envolvimento em uma chapa do Vasco, né, tá aparecendo aí as fotos para vocês, então isso acaba levando ele para perto um pouco da política do clube, mas é um ídolo do Vasco, não tem muita interferência nisso, mas se posicionou criticando a história do Vasco no geral, criticando a história não, o momento do Vasco, né, que não é bom, é sim o pior momento da história do nosso clube e a gente fica triste, mas principalmente preocupado e pessimista com relação ao futuro, que como eu já falei e volto a repetir, a gente chega no dia 12 de dezembro, que é hoje, 11 aliás, sábado dia 11 de dezembro, e até o momento o Vasco não tem o seu departamento de futebol montado, que era o básico, um diretor executivo, um CEO, não tem um elenco, não tem contratações, ainda vai rescindir alguns contratos, isso de fato é preocupante e deixa o Edmundo, mas como todo torcedor vascaíno, preocupado e receoso com o que irá acontecer daqui para frente. E se tratando de elenco, eu quero falar aqui sobre Fernando Miguel. Fernando Miguel, né, para quem não sabe, é um goleiro do Vasco da Gama. Muitos também estão receosos com esse possível retorno do Fernando Miguel. Ainda tem que ser ajustado alguns detalhes. O Atlético Mineiro quer contar com um goleiro para a próxima temporada. O Vasco teria pedido já um valor para que o Fernando Miguel permanecesse em Goiânia, mas as duas partes ainda não se ajeitaram. Porém, há chances sim de a gente ter o Fernando Miguel no clube, mas como também ele permanecer no Atlético Goianiense para essa próxima temporada. E tá aparecendo aí na tela para vocês os dados do Fernando Miguel no ano de 2021 pelo Campeonato Brasileiro. Foram 37 jogos, 34 gols sofridos, 77% das bolas defendidas, 42% dos jogos sem sofrer gols, 2 de 6 pênaltis defendidos e 0 erros que levaram a gol. Então foi o melhor goleiro com relação à média no SofaScore do Atlético Goianiense na temporada. Lembrando que o Fernando Miguel está na Sul-Americana, ficou a uma colocação na tabela Atlético Goianiense de não jogar uma Libertadores. Então, ao lado do Fernando Miguel, só para trazer a lista para vocês, se juntam Danilo Barcelos, o Wellington, que irão jogar a Libertadores, Iago Pikachu e Tite, que também estarão na Libertadores, com o próprio Ribamar vestindo a camisa do América Mineiro, enquanto Fernando Miguel, o Wesley e Paulão estarão na Sul-Americana. Todos esses jogadores que passaram há pouco tempo no Vasco, a gente vê que de fato o problema, na sua grande maioria, não são os atletas, mas sim o próprio gigante da colina. Mas voltando aqui a falar de Fernando Miguel, né? Fernando Miguel tem contrato com o clube até o final de 2022, está apenas emprestado ao Atlético Goianiense. Ele já deu uma entrevista nesses últimos dias falando, né, o que será feito da sua carreira, do seu futuro. Ele ainda não sabe, tem contrato com o Vasco, respeita o Vasco, gosta muito do clube também, mas está nas mãos da diretoria Cruzmaltina e da diretoria do Atlético Goianiense. Dependendo da definição deles, ele só irá aceitar, só irá realmente ter a sua medida, só irá ver ali qual foi o projeto que melhor oferecido e seguirá a sua carreira. Eu gostaria particularmente muito de ter o Fernando Miguel de volta, até porque no momento o Vasco conta com Lucão, Vanderlei, Fintelman e Alexander dentro do elenco. Dificilmente um desses terá a sustentação para agarrar uma Série B de 2022. Então, de fato, acredito que o Fernando Miguel, pela sua experiência, seria uma peça importante para o ano que vem, até porque o Vasco, pelo menos pelo que é passado, não planeja contratar um para a posição. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Fernando Miguel é um atleta do Vasco, deve ter o seu contrato definido nos próximos dias. E agora, para finalizar o vídeo,
falar sobre Iago Pikachu. O Iago Pikachu foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Realmente é inacreditável. E na premiação, em uma entrevista ao Lance, que a gente vai passar no final do vídeo, ele revelou que estava torcendo para o Vasco nessa Série B. Queria muito que o Vasco subisse novamente a elite do futebol brasileiro. Disse que estava ali torcendo, né, para que o clube conquistasse a elite do futebol. Infelizmente acabou não acontecendo, mas o Iago Pikachu estava torcendo pelo Vasco da Gama. Ele que também várias vezes já revelou ter um sentimento muito grande pelo Vasco, inclusive revelar que o Vasco é o seu clube de coração de infância, né? Mas o Iago Pikachu falou sobre isso, a gente vai mostrar as falas dele para você, mas antes a gente vai encerrar o vídeo, então é claro, se você curtiu esse vídeo de hoje, se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aliás, se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação aqui embaixo, deixe também o seu like, o seu comentário sobre o que você vem achando desse momento e compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaína. Deixei claro desde a minha saída, né, que continuaria torcendo porque foram 5 anos, né, construí várias amizades, né, dentro do clube, jogadores, funcionários, e mesmo de distante estava torcendo sempre para o clube voltar. É um clube grande e não merece estar passando por essa situação. Mas a gente entende que o futebol é dentro de campo, né? Ninguém se doar, ninguém se dá o máximo, fazer as coisas da maneira correta, eu acredito que as coisas não vão funcionar. Então, infelizmente não aconteceu o acesso, mas espero que no próximo ano possa voltar, né? Dar